Graças e paz, queridos e amados irmãos. Glória a Deus mais uma vez por estarmos aqui para tratarmos mais um pouco acerca da palavra de Deus. E isso é muito bom para todos nós, ouvirmos um pouco mais da palavra dele, que é justo e fiel e sempre digno de ser amado e glorificado. Quero tratar hoje um pouco sobre a criação. E falar da criação nos remete ao livro de Gênesis, capítulo 1, onde faremos a primeira leitura. Agora, capítulo 1 do livro de Gênesis, versículos do 1 ao 5, inicialmente. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Inicialmente falando, eu quero pegar primeiro do versículo 1 ao 5. Deus decide criar o ser humano, iniciar a sua criação. E aí o Senhor diz: e disse Deus, haja luz. E só para você lembrar, ao som da voz de Deus move-se todas as coisas. E quando Deus diz haja luz, quem é a luz para não passar a acontecer? Mediante o poder da voz e da palavra desse Deus Todo-Poderoso. E Deus faz separação entre luz e trevas e chama a luz de dia e as trevas noite. Deus ali estabelece o tempo e cria a divisão entre o dia e a noite. E agora, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: e sejam para luzeiros os firmamentos, o firmamento nos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Se você for parar, eu quero te pedir que faça essa leitura por completo. Eu pulei alguns versículos aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas peço que você faça a leitura por completo de toda a criação, e você vai perceber que a cada coisa que Deus ia criando, a cada momento, especificamente nesses dois momentos que por enquanto eu aqui parei, Deus fala da criação, e ele faz separação entre luz e trevas, e diz o texto bíblico que lemos agora, que Deus cria os luzeiros. Deus criou o sol e a lua e posteriormente as estrelas. O sol para governar o dia e a lua foi estabelecida para a noite. E interessante, nós não vamos ler a cada dia que Deus, eu só peguei um exemplo para você entender. Se você for ver, a cada dia, a cada momento que vai se passando, que Deus vai criando coisas, como disse no princípio, Deus diz haja luz, e houve luz. E a cada dia que vai passando, Deus fala haja. Em outro momento Deus diz haja separação entre águas e águas. Águas que estão sobre o firmamento. Se você for ler, você vai ver que esse firmamento, a palavra está falando de céu, chamando esse firmamento de céu. E diz o texto bíblico que haja separação entre águas que estão sobre o firmamento e embaixo do firmamento. E houve essa separação. E cada coisa que Deus vai fazendo, Deus vai criando, e cada dia que termina, você vai perceber na leitura bíblica que eles vão dizendo: e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus começou a criar todas as coisas, e a cada momento que ia fechando, digamos assim, cada dia, e viu Deus que era bom. E preste atenção a isso que vamos falar agora, a partir do versículo 26. Ainda do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E preste atenção a isso, o que é que diz no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Pensa comigo. Deus decide criar o ser humano, criar os animais terrestres, criar os peixes, criar ali no início, ele começa a fazer a sua criação. E eu quero exemplificar essa criação como nós que, enquanto homem ou enquanto mulher, quando estamos para ter, esperamos para ter um bebê. A mulher espera para gerar uma criança, e quando nós, como marido e mulher, esperamos uma criança, geralmente o que fazemos? Preparamos a casa, ou quando não a casa, pelo menos buscamos preparar o quarto para receber aquela criança. E Deus, quando vê no início, se você for parar para ver, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus, que é extremamente organizado, ele não colocaria o homem numa terra sem forma e vazia. Se nós buscamos dar aos nossos filhos o que há de melhor e buscamos preparar para receber os nossos bebês, assim Deus fez. Preparou a terra para receber o ser humano. E Deus preparou ali todas as coisas, porque antes a terra estava sem forma e vazia, e assim não poderia receber o homem daquela forma que ela estava. E Deus, que é um Pai maravilhoso, prepara a terra para receber o homem. Então começa toda a sua criação na expectativa de ser gerado o homem, que só viria ao 6º dia, quando Deus cria o homem e diz: macho e fêmea os fez. Então, depois que Deus cria o homem, se você for, eu quero chamar a sua atenção agora de duas coisas. Primeiro, Deus vai criando cada uma das coisas, e eu peço que você leia com calma isso, porque às vezes a gente lê e atropela, e tem outras coisas mais, seria assim, impossível esgotarmos esse texto, porque tem muitas outras coisas que poderíamos até tratar. A questão também que ele fala de separação entre águas e águas, eu não vou entrar nisso, lá Pedro ainda cita isso também, mas assim, o que eu quero frisar agora são basicamente essas duas coisas. Deus começa a criar, e se você for observar, e eu te peço que faça essa leitura, que você vai perceber, às vezes a gente lê e atropela e ignora isso. Deus vai falando: haja luz, haja separação entre águas e águas, hajam animais que povoem todo o mar. Deus vai dizendo haja, ou seja, tudo pelo poder da palavra de Deus. Se você prestar atenção nisso, ele vai criando todas as coisas, tudo vai sendo criado pelo poder da sua palavra. Mas chega um determinado momento que Deus já não usa haja, e ele poderia dizer haja o homem, mas ele não fez isso. E aqui eu quero te parar e te levar a refletir que aqui Deus já coloca um amor especial, porque Deus não diz aqui haja o homem, e ele poderia fazer. E se ele dissesse isso, aconteceria, porque há poder na sua palavra para criar o homem apenas dizendo haja o homem. Mas Deus não diz haja o homem, ele diz haja luz, haja separação entre águas e águas, e por aí vai fazendo isso. Só que quando chega no determinado momento de criar o homem, ele não diz haja, ele diz
façamos. E para mim isso já demonstra um amor todo especial para com a sua criação, para com cada um de nós, quando ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Observe o quanto que você, que eu, que nós somos amados. Deus não disse haja o homem, ele diz façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E depois diz: domine o homem sobre os répteis, sobre os peixes, sobre todos os animais. E ainda nos dá o domínio sobre todas essas coisas. Ele expressa um amor muito especial para com cada um de nós. E o interessante é que o texto, que por isso eu te instigo mais uma vez a ler, se você for observar o texto, cada um vai terminando dizendo: e viu Deus que era bom. Mas quando Deus completa, quando Deus conclui todas as coisas e nós fomos criados, o texto já não termina dizendo: e viu Deus que era bom. Aí já diz: e viu Deus que era muito bom. Então isso mostra um amor todo especial para com cada um de nós. E o que eu quero é fechar com isso, te dizendo que nós somos extremamente amados por Deus e não podemos esquecer em hipótese alguma disso. Independente da vida que você esteja vivendo, pare para refletir sobre esse amor de Deus e a partir daí tome decisões que vão reverberar em toda a sua eternidade. Porque decisões essa que você precisa tomar, de viver uma vida para Cristo, que todo ser humano necessita o quanto antes, buscar antes viver uma vida que seja agradável a Deus, é necessário para que você viva uma vida feliz, e entendendo que esse Deus te ama com amor tão sobrenatural, que não só apenas aqui no início na criação, ele já demonstra um amor especial para com todos nós, mas muito mais ainda, entregando seu Filho para morrer por todos nós naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado e sendo condenado em nosso lugar, porque nós é que deveríamos ter sido cravados na cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar e morreu por nós, para que eu e você tenha a oportunidade de viver uma vida eterna, uma vida agradável ao nosso Deus. Então, o meu apelo é que você pare, reflita e pense. Se você já tem uma aliança com o Senhor, busque viver essa aliança cada dia mais e mais, segundo Ele nos ensina em Sua palavra. E se você ainda não tem essa aliança com Deus, faça isso enquanto dá tempo e reflita sobre essas palavras, porque nós temos e devemos corresponder a esse amor tão grande, que volta para fechar, como pai e mãe que prepara todo um quarto, todo um berço e tudo na espera daquela criança, daquele bebê que chegará. Assim Deus fez com a gente, preparou todas as coisas para nos receber depois. Então Ele espera que eu e você o ame de todo o nosso coração. E por isso esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Porque Ele é e sempre será digno do nosso amor. Que Deus te abençoe, meu querido e meu amado irmão. Te guarde, te ilumine e te faça refletir sobre toda essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.